Graça e paz, misericórdia, tenha um dia abençoado pelo Senhor, que o Espírito do Senhor possa estar ministrando na sua vida nesse dia, tomando as suas emoções, alinhando a sua vida. Esses dias eu compartilhei na igreja um texto de Marcos, capítulo 9, de 14 ao 29, onde fala que Jesus curou aquele jovem que estava endemoniado com o espírito e deixou a enfermidade, ele deixou ele mudo e surdo. E aí o pai estava fazendo de tudo para curá-lo e não podia, até que eles levaram aos escribas e não puderam fazer nada. Ele levou aos discípulos de Jesus, eles não puderam fazer nada, e finalmente ele apresentou a ele até Jesus. E aí Jesus, conversando com ele e falando da situação, perguntando da vida dele, então o homem fala assim: se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, me ajuda, tenha compaixão. Aí Jesus olha para ele e fala assim: se podes, tudo é possível ao que crer. Sabe? E naquele momento, aquele homem se prostra diante de Jesus e chora em lágrimas e fala assim: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Sabe por quê? Às vezes nós deparamos com o tamanho da enfermidade. Não é o mesmo que orar por uma dor de cabeça e orar por uma pessoa que está com câncer ou uma enfermidade congênita ou uma enfermidade autoimune. Não, não é. Claro que não é. Tanto é que quando Jesus viu aquele demônio se manifestar naquele jovem, Jesus também se admirou e perguntou para o pai: há quanto tempo isso sucede? Aí o pai falou assim: desde a sua infância, desde quando ele era criança. E aí os discípulos chegaram para ele e falaram assim: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus falou assim: porque esses demônios, certas castas, que só saem através de jejum e de oração. Mas o que eu quero falar para vocês, aqui para todos nós, é que a cura é um processo. Naquele momento que Jesus repreendeu aquele jovem, o espírito daquele jovem, e falou para ele: nunca mais torne para ele, ele ficou caído, como que se tivesse morto, ao ponto de algumas pessoas falarem assim: morreu. Mas Jesus foi lá e tomou pela mão e levantou. A cura é um processo. Várias vezes na palavra de Deus encontramos a cura através do processo. Lembra do Naamã, aquele general que Deus mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Lembra daqueles leprosos que Jesus o curou e mandou que eles fossem apresentar aos sacerdotes? No caminho eles foram curados. Lembra daquele cego que Jesus o curou, tocou nele, curou, e falou assim: como você vê? Ele falou assim: eu vejo homens como árvores. Opa, para aí, é um processo. Voltou a colocar a mão nele de novo e ele foi curado. Sabe o que? É um processo. Você tem que crer na palavra, orar, jejuar, alimentar a sua fé, entendeu? E saber e entender que a cura é um processo. Você está entendendo o que nós estamos falando? Alimenta-se do Senhor, da sua palavra. Entenda que você tem que orar hoje, amanhã e depois, até ver a glória do Senhor, o poder do Senhor na sua vida. Ele quer te abençoar. Nós só vamos deparar sobre a cura na vontade soberana dele, quando ele falar: a minha graça te basta. Eu tenho um propósito nessa enfermidade. No caso contrário, vamos orar, Deus vai abençoar os médicos, Deus vai abençoar os remédios, Deus vai abençoar todo o procedimento, mas para que o nome dele seja glorificado. Lembra daquele rei Acaz que procurou os médicos e Deus ficou muito triste porque ele não procurou primeiramente a Deus? Na nossa enfermidade, vamos buscar primeiramente a Deus. E vamos colocar aquela consulta diante do Senhor, vamos colocar os remédios diante do Senhor, porque Deus vai curar e Deus vai te abençoar. Então alimenta-se da palavra do Senhor, da oração e do jejum, e também crê no poder. Confesse ao Senhor, inclusive a sua incredulidade. É melhor a gente confessar a nossa incredulidade do que justificar a nossa falta de fé. Presta bem atenção, é melhor confessar a nossa incredulidade para Jesus do que justificar a nossa falta de fé. Porque às vezes nós justificamos através da religiosidade, através de falar: não, é assim mesmo, se Deus quiser ele cura, né? Se Deus quiser ele cura, mas muitas vezes ele quer curar. Ele quer manifestar o seu poder para que o nome dele seja conhecido entre todos os povos, entre todas as nações. Amém?
Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer sobre a sua vida e que te alimente, que te dê fé, aumente a tua fé para que você possa orar por todas as pessoas e pregar o Evangelho, porque o mais importante nesse processo é a salvação. A cura, perdão de pecados e a salvação é um processo e Deus quer te abençoar, Deus quer ser glorificado através da sua vida. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã e até amanhã no nosso Tempo a Sós com Deus.